Olá, eu sou a Thalita Martins e no Momento Saber de hoje nós vamos falar um pouco sobre como manter nosso cérebro mais ativo. Se você quer saber um pouco mais sobre o assunto, vem com a gente nesse vídeo. Quando nós falamos em manter o cérebro ativo, nós estamos tratando de uma condição que é muito vinculada à estimulação. O nosso cérebro, para que ele esteja ativo, para que ele funcione bem, ele precisa ter acesso a diferentes estímulos, né? Existem várias atividades que colaboram com esse processo, como, por exemplo, o uso de alguns jogos, xadrez, jogos de tabuleiros no geral. Realizar atividades físicas também colabora muito para a manutenção de ter o cérebro e o corpo ativo, aprender um novo idioma, ter acesso a recursos de informática, de computação também podem colaborar muito para esse processo. O exercício físico, ele tem uma condição muito importante, quando a gente fala de cérebro ativo, que ele libera neurotransmissores, como por exemplo a endorfina, que são hormônios que ajudam ali a oferecer uma condição de bem-estar para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, essa condição de bem-estar, ela está muito vinculada à nossa satisfação. O exercício físico, ele traz esse recurso de você se sentir melhor, de você ter um sono mais regulado. Com um sono mais regulado, você aprende mais, você descansa mais. Então, a gente entende que essa prática só consegue trazer benefícios, tanto para a saúde do nosso corpo, como para a nossa mente. Para aprender novas habilidades, nós temos que ter acesso a novas informações. O nosso processo cognitivo, nós memorizamos aquelas informações que os nossos sentidos captam no ambiente, então é captado ali pelos 5 sentidos que nós já conhecemos, né? A nossa atenção faz um filtro em relação a essas informações e aquilo que ela considerar relevante, o nosso cérebro processa, faz algumas vinculações com informações que nós já temos estabelecidas ali na memória e a gente consegue ter um bom desenvolvimento cognitivo, um processo de aprendizagem bem elaborado dessa maneira. Existem algumas condições aí que afetam a saúde do nosso cérebro e do nosso corpo de modo geral, porque é muito vinculado já, né? A gente não trabalha mais com essa ideia de que uma coisa que afeta o corpo não afeta a mente. Então, por exemplo, ingestão de bebidas alcoólicas, uma má alimentação, não realizar atividades físicas, são condições que afetam diretamente a saúde do nosso cérebro, do nosso corpo de modo geral, e trazem aí hábitos que não são saudáveis e funcionais para o nosso dia a dia. Nós temos hoje transtornos do neurodesenvolvimento e doenças neurodegenerativas que colaboram aí para esse adoecimento do nosso cérebro, do nosso funcionamento cognitivo do modo geral, né? Com a velhice também, conforme nós vamos envelhecendo, a tendência é que o nosso cérebro ele perca neurônios, perca um pouco dessa função. Então a gente tem que trabalhar sempre, desde criança, a estimulação, o máximo possível, né? Quando vai chegando ali na velhice, a gente também precisa retomar e, claro, ajustar alguns hábitos do dia a dia para estar sempre estimulando a memória. Como, por exemplo, você pegar uma nova rota para ir trabalhar, ou você mudar objetos até mesmo em casa de lugar para você trabalhar um pouco essa questão da memória. É importante também que a gente pensar que hoje nós temos o celular e ele é um recurso muito prático, a gente utiliza ele para tudo, mas nem sempre esse uso ele é um uso que é funcional, precisa ser um uso regrado e moderado. Às vezes ele tira da gente algumas possibilidades de exposição e de estimulação, como por exemplo, uma informação que você poderia fazer um esforço maior para gravar na sua memória, às vezes um contato social que você deixa de ter, um ambiente que você deixa de se expor e frequentar, porque ali pelo celular você resolve tudo. É um recurso então que se a gente pensa no nosso funcionamento cognitivo, ele traz um pouco de prejuízo também. Existe um lado que é funcional, que pode trazer benefícios, a gente tem que fazer o uso moderado, mas os prejuízos estão aí e precisam ser citados nesse processo. A gente tirar um pouco dessa função do celular e conseguir levar ela para outras áreas da nossa vida que vão estimular o nosso desenvolvimento é uma forma muito legal de lidar com isso. Hoje, por exemplo, a gente não lida mais com frequentar bibliotecas. Daí é um lugar que tem muitos recursos, tem muitos livros, um ambiente agradável, é um novo ambiente, então a gente consegue trabalhar ali, tem muitos estímulos no meio, várias possibilidades de leituras novas, para além da tela do celular. E é uma fonte de informações que é uma fonte mais confiável. Hoje a gente tem acesso a TikTok, a rede social, que principalmente crianças e adolescentes têm acesso a um mix gigante de informações. E a gente nunca sabe até onde aquilo é válido, até onde aquilo é verdade. Então você ter a biblioteca como um mecanismo de relaxamento, um lugar para você frequentar que vai estimular a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento de modo geral, é muito benéfico também. Os jogos de tabuleiro também são muito importantes. Ter acesso a um novo idioma, além do que a gente vê no celular, né, porque às vezes tem um aplicativo em inglês e tudo, mas o estudar o novo idioma, você fortalecer essas ligações, essas cognições também fazem parte desse processo e ajudam muito. Você tem acesso aí a uma leitura que vai te levar para uma possibilidade, para uma realidade diferente da sua, além de trabalhar a sua imaginação,
É claro que aquela leitura você tem acesso a diversas outras informações. Às vezes uma informação nova que você não tinha acesso, uma palavra nova que você nunca tinha visto. E às vezes quando você assiste a um documentário, assiste a uma série que você está só escutando, não é a mesma coisa de ler. Então, assim, esse ter acesso ao livro físico é muito prazeroso pra gente. Ter acesso ao ambiente da biblioteca também é muito prazeroso pra gente. E é importante a gente colocar desde criança, desde a infância, para começar já a ter esse acesso, ter esse contato. A leitura, ela ajuda principalmente no nosso repertório linguístico também, né? Ajuda no nosso vocabulário. Então, você ler, você aprende a escrever melhor, você conhece novas palavras, você tem acesso a novas possibilidades de escrita. E, por exemplo, uma condição que é muito cobrada em redação do Enem. Você precisa ter algumas citações ali que vão contribuir, vão enriquecer seu texto. Então, com certeza, pensando nesse aspecto também da língua portuguesa, faz um diferencial enorme. E no livro não existe abreviações, igual a gente usa no WhatsApp, usa no Instagram, o PQ, o VC. O livro, a gente entende a compreensão geral da língua conforme ela é cobrada. Pensando na velhice, estimular o cérebro ainda é muito importante, porque a gente tem um processo que, nessa fase, às vezes surge a incidência de algumas doenças demenciais, que são as doenças neurodegenerativas, né, onde a pessoa perde ali um pouco de neurônio. É muito importante a gente pensar que atividades para os idosos também são muito importantes. Fazer exercícios físicos, ter hábitos saudáveis, estimular um pouco, fazer atividades que estimulam o uso da memória. Tudo isso são recursos que podem auxiliar a tornar esse processo de envelhecimento menos prejudicial.